Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a trabalhar com divs e elementos flutuantes, criando assim o nosso primeiro layout com uma aparência um pouco mais amigável do que o que a gente viu até agora. Para começar, então, eu vou pegar o nosso arquivo estrutura-html5 que a gente criou em aulas anteriores e vou salvar ele com outro nome. Eu vou dar o nome de primeiro-layout.html e vou salvar esse arquivo. Eu alterei aqui o título do meu documento e ainda vou inserir o estilo.css como a gente tinha aqui no nosso arquivo primeiro estilo. Então, inclusive, a gente pode copiar daqui e inserir aqui nesse nosso novo documento. O nosso estilo.css eu acabei de limpar o conteúdo dele, ele está totalmente vazio, não tem mais nenhum código aqui. Então você pode fazer isso também, ou você pode inclusive criar um segundo arquivo para usar no exemplo dessa aula, fica a seu critério. Já incluí aqui o meu estilo e agora eu vou fazer algumas alterações. Esse nav que eu tenho aqui com o menu de navegação, eu vou colocar ele dentro aqui do header da nossa página. Vou acertar a indentação. Aqui no lugar desse topo do site mais menu de navegação, eu vou colocar um H1, dentro do qual vai estar escrito nome do site. E aqui dentro do nav nós vamos criar uma UL. Dentro dessa UL nós vamos criar várias LIs e dentro de cada LI nós vamos criar um link de navegação. Eu criei aqui então 5 LIs, dentro de cada LI tem um link escrito menu 1, 2, 3, 4 e 5. Agora aqui na nossa section, a nossa primeira seção, ao invés de H1 aqui eu vou alterar para H2. E aqui neste article também, ao invés de H1, eu vou alterar para H2. Aqui na nossa barra lateral, na nossa sidebar, eu também vou ter uma UL. Dentro dessa UL eu vou ter várias LIs. E dentro de cada uma dessas LIs eu vou ter um link também. Então, eu criei aqui submenu 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso aqui, eu tenho também aqui o rodapé do site. Vou deixar nesse formato, somente vou alterar essas questões por enquanto. Se eu abrir esse documento aqui no meu navegador, o resultado que eu vou ter vai ser esse que você está vendo aqui na sua tela agora. Nome do site, os itens de menu, título da seção, conteúdo da seção, título do artigo, conteúdo do artigo, outro menu de navegação aqui e o rodapé do site. Só que isso aqui não é assim que funciona. O site não é exibido todo ele com os elementos um abaixo do outro. A gente tem que estruturar esse layout de uma maneira que fique amigável, que fique bonito, para o nosso site ter uma boa aparência, para que a gente consiga conquistar o nosso leitor pela parte visual do site também. E o que a gente precisa agora? CSS para transformar esse site aqui, esse layout totalmente simples, básico aqui, em alguma coisa um pouquinho mais aparente, um pouco mais agradável. Para isso, o que a gente vai fazer? No nosso estilo.css, a gente vai começar a definir a estilização, ou seja, a aparência que o nosso layout vai ter a partir de agora. Eu vou começar aqui dizendo, então, que o nosso body vai ter uma font family, Helvetica ou sans serif. Isso aqui vai alterar um pouquinho a aparência do nosso site, vai quebrar um pouquinho aquele quadrado das fontes que é o padrão do navegador. Vou vir aqui na minha página, vou atualizar só para você ver a diferença, você vai ver que já mudou a fonte de todo o site. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar aqui o site do RBTech para você observar um detalhe que a maioria dos sites hoje em dia utiliza e é um padrão, digamos assim, que já se criou. Você pode ver que o conteúdo do site geralmente ele fica centralizado, tem uma margem igual do lado esquerdo e do lado direito da página. Como que funciona isso? A gente não tem como pegar um conteúdo que está solto na nossa página, no nosso código-fonte e simplesmente centralizar ele na página. Não vai funcionar, não vai dar certo. Por isso aqui surge a necessidade de a gente conhecer um novo elemento HTML que são as divs. A div, na verdade, é uma caixa, é um box de conteúdo que você vai utilizar para agrupar elementos dentro de uma mesma seção, por exemplo. As divs são muito úteis na confecção dos layouts, para você agrupar seções do teu site, assim como a gente já fez com HTML5, que a gente viu aqui utilizar a tag header, a tag nav, section, article, aside e footer. Porém, ainda assim a gente tem a necessidade de utilizar mais elementos para estruturar o nosso layout em seções diferentes, e é isso que a gente vai fazer agora. Por exemplo, para centralizar o nosso site, para que ele fique assim
na parte central da página com margens iguais de cada um dos lados, a gente precisa colocar todo o nosso conteúdo dentro de um box, dentro de um envelope, digamos assim. Para isso, a gente cria uma div aqui em cima, na abertura. A gente já aproveita aqui para arrumar a indentação do nosso código. E no final do nosso conteúdo, então, a gente fecha a nossa div. Então, abri uma div lá em cima, fechei aqui embaixo. Só que simplesmente fazendo isso vai dar bagunça futuramente, porque eu vou precisar de outras divs para organizar as seções diferentes do meu site. Então, o ideal é que você crie divs com IDs ou com classes para usar isso na hora de atacar cada um dos elementos com CSS, na hora de definir estilos para cada um dos elementos. Então, essa minha div aqui, que vai ter todo o conteúdo, eu vou adicionar nela um ID chamado wrap. Por que isso? É invólucro, é uma espécie de envelope, digamos assim. Você pode aportuguesar os nomes aqui ou manter o padrão que eu vou criar aqui, isso é indiferente. Você pode dar o nome que você quiser para as divs, sempre observando aquilo que eu falei na aula passada. Quando você tiver ID, ele é único por página. Quando você tiver classes, pode ter mais de uma. Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma div ID wrap que vai ter todo o meu conteúdo dentro dela. Se eu salvar isso aqui, atualizar aqui a minha página e inspecionar o código fonte aqui do meu documento, você vai ver que dentro do body aqui nós temos a nossa div classe wrap e dentro da div nós temos os outros elementos. Olha só, está tudo aqui definido, mas a div wrap é aquela que tem todo o conteúdo. Se eu deixo o mouse em cima dela, você pode ver que ele me dá a largura total da tela. E não é isso que eu quero que ele tenha uma largura pré-definida e que ela fique centralizada. Então, o que eu vou fazer? No meu arquivo estilo.css, eu vou colocar aqui um joguinho da velha, wrap, que é o nome da minha div, e agora eu vou estilizar ela. O que eu preciso definir? Primeira coisa, o width, que é largura. Então, eu vou definir a largura da minha div. Essa largura ela pode ser em pixels, ela pode ser em EMs ou pode ser em porcentagem. Eu vou utilizar pixels e porcentagem por enquanto. Mais detalhes sobre medidas relativas você tem no nosso curso sobre Foundation Framework, mas isso não é assunto para agora. Então, a nossa width aqui, eu vou definir ela como 960px. Salvei isso aqui, vou atualizar o meu layout. E se eu deixar o mouse agora em cima aqui da minha div wrap, você pode ver que ela não vai mais até o final. Ficou um tom alaranjado aqui no final, informando que aquele espaço ali está vazio. A nossa div wrap ela tem 960 por 478 pixels de altura, que a altura é relativa ao conteúdo. Isso você pode ver nesse box que apareceu logo abaixo dela. Agora, para centralizar a minha div, o que eu vou fazer? Eu vou definir as margens dela. Eu vou colocar então aqui o item margem e eu vou dizer que a margem é para ser auto, de automática. Feito isso aqui, quando eu atualizar aqui o meu conteúdo, a minha div vai ser centralizada. Daí você deve estar dizendo, Ricardo, mas ela não está centralizada, ela tem aqui uma margem, mas aqui o espaço é bem maior. Na verdade, confere porque o conteúdo não vai até o final da nossa div. Se eu pegar aqui e deixar o mouse sobre ela, você pode ver que o que é, na verdade, o conteúdo da div é a parte que está em azul. A parte alaranjada é a margem que ficou do lado direito e do lado esquerdo da nossa div. Bom, temos o nosso conteúdo centralizado. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar um fundo nessa minha div só para ficar melhor de visualizar. Então, eu vou vir aqui na minha div wrap e vou colocar aqui um background e eu vou colocar uma cor em hexadecimal. Nesse caso aqui eu vou colocar E3, E3, E3. Você pode definir cores em hexadecimal, que é o mais utilizado, em RGB ou então em cores em inglês, que nem a gente usou nos exemplos anteriores. Red, Blue, Green, Yellow e assim por diante. Mas o hexadecimal ainda é o item mais utilizado. Agora eu vou ter um background, um fundo na minha div para você ver exatamente o tamanho que ela tem na nossa tela de desenho. Bom, continuando, o que eu tenho aqui? A parte do nome do site, que é aqui em cima, e o nosso menu de navegação. Você pode observar que o nome do site ele está totalmente encostado aqui na lateral. Se você quiser deixar um espaçamento entre a parte da borda aqui da tua div e o começo do conteúdo, você deve utilizar no teu CSS uma propriedade chamada padding. A margem ou margem
é o que você usa para dar o espaçamento externo, ou seja, da borda de fora até a parede do teu browser aqui, essa área externa. O padding é interno. Então, o que eu tenho aqui? Se eu pegar o meu HTML, você vai ver que dentro do header eu tenho aqui o nome do site. E eu quero que esse nome do site tenha um espaçamento, uma distância da margem dele. Como que eu vou fazer? No meu estilo.css, eu posso colocar o seguinte, header H1, que eu quero que o H1 dentro do header tenha esse espaçamento, abro e fecho chaves e coloco aqui padding. É interessante que você conheça também a questão de definir padding e margem, por exemplo, em 4 locais diferentes. O primeiro aqui é a parte do topo, o segundo é a parte da direita, o terceiro é baixo e o último é esquerda. Sabendo disso aqui, se eu definir aqui, por exemplo, que o padding é para ser de 10 px, 10 px, 10 px e 10 px, quer dizer que ele é para ter um padding de 10 pixels no topo, 10 na direita, 10 embaixo e 10 na esquerda. Sempre começa que nem o relógio. Topo, 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas e voltou para 12, 3, 6, 9 e assim por diante. Sempre vai funcionar nesse sentido de rotação, digamos assim. Só que se todos os meus padding forem iguais, eu não preciso definir isso para todos. Eu defino só padding 10 pixels e automaticamente o CSS vai colocar em cima, embaixo, direita e esquerda. Porém, se eu quiser, por exemplo, padding em cima e embaixo de 10 pixels e na direita e na esquerda de 20 pixels, eu posso fazer assim. Então, cima, abaixo, direita e esquerda. Agora, se eu definir, por exemplo, isso aqui, eu estou definindo um padding individual para cada um dos lados. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer assim, vou deixar padding em cima e embaixo 10 pixels, direita e esquerda de 20 pixels. Quando eu atualizar minha página, deu um espaçamento aqui no nosso H1. Se eu inspecionar esse elemento aqui e deixar o mouse sobre ele, você vai ver que aparece uma pequena borda amarelinha ao redor desse elemento. Isso é o padding que eu acabei de adicionar. Eu coloquei um padding de 10 pixels em cima e embaixo e de 20 pixels na direita e na esquerda. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Depois do nosso H1 aqui, nós temos o nosso menu de navegação. Só que o menu de navegação não é interessante ele ficar assim, é interessante que os itens fiquem um ao lado do outro, todos eles colocados como um menu de navegação. Como que vai funcionar então? Primeira coisa, a gente precisa tirar esses marcadores daqui. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro do header nav UL, eu vou fazer ele perder a marcação padrão, que é um círculozinho na frente de cada LI. Então, eu posso colocar aqui header nav ul li. Eu vou colocar list-style como none, que é para não ter nenhum estilo na nossa lista. Se eu atualizar agora, você vai ver que vai sumir aquela bolinha na frente de cada um dos itens. Só que o meu menu ainda não está interessante, porque cada item da nossa lista é mostrado abaixo um do outro e não um ao lado do outro. Como que eu vou fazer então? Eu vou dizer que cada LI do nosso menu ele é para ter um display inline-block ou só inline. Por que isso? Porque daí eles vão ser mostrados em linha. Se você atualizar agora, eles vão ficar um ao lado do outro. Olha só, ficou um item ao ladinho do outro. Porém, você pode ver que aqui ficou um espaçamento bem maior do primeiro para os demais. Então, a gente precisa arrumar isso com margem e com padding. Se você inspecionar esse elemento aqui, o primeiro item do menu, você vai ver que ele tem a UL, na verdade, ela tem uma margem do lado esquerdo por padrão. E é essa margem que a gente precisa tirar. O padrão da UL aqui é ter uma margem do lado esquerdo em todos os navegadores. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou tirar esse LI daqui e eu vou deixar header nav ul. Você vai ver que nada vai ser alterado aqui, com exceção que vai voltar os itens a aparecer aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou colocando os LIs. E agora, esse display inline block aqui eu vou recortar e eu vou criar um novo item aqui, que é o header nav ul li. E agora eu vou colocar esse display inline block, porque eu quero colocar mais coisas nesse menu além do que eu já tenho aqui. Agora, nessa UL de cima aqui, eu vou colocar um padding
Lembrando que eu posso colocar o meu padding naquele formato que eu mostrei para você antes, ou eu posso definir só um dos lados também para ter padding. Nesse caso, eu quero dizer que o meu padding left é para ser de 20 pixels, assim como eu coloquei no elemento de H1 aqui em cima, para ele ficar na mesma linha que o nosso H1. Feito isso, vou atualizar minha página. E agora eu tenho o meu menu alinhado com o meu H1. Porém, cada um dos itens aqui tem que ficar um pouquinho mais longe um do outro. Então, em cada item da nossa lista, em cada LI, eu vou colocar uma margem, tracinho right, de 10 pixels, pode ser. E assim, o meu menu já vai ficar um pouquinho diferente. Ó, menu 1, 2, 3, 4 e 5. Descendo para a nossa parte da seção aqui, você deve estar olhando, mas Ricardo, isso aqui ficou desalinhado agora, não está mais certo que nem estava ali o espaçamento entre a borda da div e o começo do conteúdo para essas partes do título da seção, porque a gente colocou que a nossa H1 é para ter esse padding aqui. Na verdade, eu poderia definir o padding padrão para toda a nossa div wrap, que daí ele ia ficar com o espaçamento igual para todos os elementos. Então, se eu transferir esse padding aqui desse H1 para a nossa div wrap e atualizar a página, você vai ver que todos os itens ficaram iguais. Porém, agora temos uma diferença aqui. Se você observou, quando eu atualizei a página, mudou o tamanho da nossa div. Por que acontece isso? O padding é somado junto com o tamanho da minha div. Eu tinha 960 pixels de largura e eu defini que ela é para ter um padding na direita e na esquerda de 20 pixels em cada lado. Então, eu tenho 960 pixels do tamanho da div, mais 20 pixels de padding na esquerda e mais 20 pixels de padding na direita. Então, agora eu tenho uma div de 1000 pixels e não de 960. Então, você tem que cuidar essa questão desses tamanhos quando você for criar um layout, porque você vai definir um tamanho, mas quando você colocar padding, você tem que acrescer isso no seu tamanho. Então, para eu ter uma largura máxima de 960 pixels e ter padding de 20 pixels em cada lado, na verdade, eu teria que ter 920 mais os 20 pixels da direita, então vai dar 940, mais os 20 pixels da esquerda vai dar os 960. Sempre atentem para esse detalhe. Outra coisa, assim como eu expliquei aqui, para o padding poder ser em cima, na direita, embaixo e na esquerda, a mesma coisa vale para a margem. E você pode definir também padding tracinho left, padding tracinho top, padding tracinho bottom e padding tracinho right, sempre para definir aonde você quer que o padding ou a margem seja aplicada. Vou remover aqui esse meu H1 e vamos continuar o nosso layout. O que nós temos agora? Os nossos menus aqui a gente precisa mudar a cor, eles não estão nada interessantes. Porém, você pode notar o seguinte, o menu ficou mais para a direita agora, porque a gente tem, além do nosso padding aqui em todo o wrap, tem mais o padding do nosso menu, que é de 20 pixels. Então, na verdade, ficou 20 mais 20. O que a gente precisa fazer? O nosso padding left agora da nossa UL, ele é 0, ele não é mais 20, porque a gente vai ter que deixar ele na mesma linha do nosso menu, que é isso aqui que acontece. Então, o padding 0 vai deixar ele alinhado. Agora, a gente vai pegar a nossa header, nav, ul, lia e vai estilizar isso aqui. De que forma? Colocando aqui um font tracinho size de 18 pixels, pode ser. A color eu vou colocar aqui um FF6600 em hexadecimal. E o text tracinho decoration vai ser none, para ele não ficar com nenhuma decoração no nosso texto. Feito isso, atualizo minha página, tenho meu menu laranjadinho aqui. Lembrando que essa cor cinza aqui do fundo ela está só por enquanto para a gente poder visualizar a nossa div. Agora, quando eu deixar o mouse em cima do meu menu, eu quero que aconteça algo diferente nesse menu de navegação. Por exemplo, que apareça aquele sublinhado embaixo indicando que o meu mouse está sobre ele. É muito simples de fazer isso com o CSS. Você só vai precisar copiar essa parte aqui do seu elemento e no final aqui você coloca um dois pontos over com H, abre e fecha chaves. E aqui dentro, então, você coloca que ele é para ter um text decoration underline. Agora, quando você passar o mouse sobre um item de menu, ele vai ficar sublinhado. Então, a gente colocou uma decoração no texto só quando a gente estiver com o mouse over sobre ele.
Agora nós temos um outro problema para resolver, que é a nossa barra lateral. Na verdade, a barra lateral ela tem que ficar na lateral do blog. Por exemplo, se eu acessar aqui uma categoria de navegação no RBTech, você vai ver que a barra lateral fica na lateral, até como o próprio nome sugere. E no nosso site isso não está acontecendo. Nós temos a nossa barra lateral aqui abaixo do conteúdo. Por que isso está acontecendo? Porque por padrão, simplesmente você colocando o elemento aside ou qualquer outra div aí de sidebar, você não vai ter o efeito de flutuação no teu site, que é colocar um elemento para a esquerda, outro para a direita, fazer com que eles se encaixem dentro do layout. Isso a gente tem que fazer via CSS também. Mas antes a gente precisa arrumar o nosso HTML. De que forma? Aqui as nossas seções, os nossos artigos, eles vão ficar dentro de uma outra div. Então eu vou criar aqui uma div, eu vou colocar aqui o ID dessa div de content, e vou fechar essa div aqui depois da nossa tag article. Vou só arrumar a indentação aqui dos nossos elementos para ficar tudo certinho. E agora a nossa tag aside deve ficar dentro de uma outra div. Eu vou dar o ID dela de sidebar. Já vou arrumar a indentação. E depois aqui do aside eu vou fechar a minha div. E lá embaixo eu tenho a div footer, que é o rodapé. Então eu tenho content e sidebar. O que vai acontecer? A minha div content ela deve ficar mais para o meu lado esquerdo, para essa parte aqui, e a minha div sidebar para a direita. Ou ao contrário, se você definir isso no layout do teu site. Para fazer essas flutuações, você vai pegar aqui no teu arquivo CSS, o teu style, o teu estilo, né? Você vai pegar, por exemplo, a div content, e você vai dar nela uma propriedade float e você vai dizer para que lado que ela é para flutuar, left, esquerda e right, à direita. E a mesma coisa com a sidebar. Então, vou pegar aqui sidebar, float, right. O que eu estou dizendo aqui? Que a minha div content é para flutuar para a esquerda e a minha div sidebar é para flutuar à direita. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou colocar um background diferente em cada uma delas. Então, eu vou pegar aqui na minha div content, eu vou colocar um background red e na minha sidebar eu vou colocar aqui um background blue, só para diferenciar agora na hora de fazer o layout. Salvei o arquivo, vou atualizar meu layout e olha só o que aconteceu. Flutuando à esquerda e a outra flutuando à direita. Até aí tudo ok, com exceção de duas coisas. Primeiro, o tamanho da div não ficou preenchendo a tela como deveria e o meu rodapé simplesmente ficou doidão. Ele saiu lá do rodapé e veio aqui para cima nessa parte do início. Por que isso acontece? Primeiro, porque a gente não tem larguras definidas para as nossas divs, a content e a sidebar. Eu tenho que dividir o meu espaço útil aqui dentro, que é de 960 pixels, por essas duas divs aqui. Então, na minha div content, eu vou colocar aqui o width, que é a largura, e eu vou dizer que ela é para ter, por exemplo, 650 pixels. Ou melhor, 660 para a gente arredondar ela aqui. E a nossa div sidebar, então, vai ter o width de 300, que é os 960 menos os 660. Feito isso aqui, o nosso layout deve ficar com uma cara diferente. Pelo menos o espaço ficou dividido. Mas ainda temos um problema. O nosso rodapé continua fora de posição. O que a gente precisa fazer? Isso acontece porque a gente flutuou dois elementos e o HTML, a partir de agora, simplesmente não entendeu mais que a nossa div do conteúdo, do wrap aqui, é para conter tudo isso. Essas flutuações aqui, elas acabaram fazendo o layout se perder. E isso acontece em todas as versões do HTML. Mas existem formas de corrigir isso. Uma delas é pegar a div que é o invólucro de tudo aqui, o envelope, ou seja, esse wrap aqui, e colocar nela uma propriedade chamada overflow e colocar hidden, ou seja, aquilo que ultrapassar os limites da div é para ficar oculto. Feito isso aqui, atualizando a minha página, você pode ver que ela já ficou até o término das flutuações aqui embaixo. Porém, ainda temos o problema do rodapé aqui, porque o rodapé ficou lá no final e ele está se escondendo, digamos assim. Ó. Se eu deixar o mouse aqui sobre o rodapé, ele ainda está sem entender essas flutuações aqui que aconteceram. Então, outra forma de você fazer essa correção é pegar o seguinte, ó. No elemento que vem depois das flutuações aqui, nós temos
a content flutuando para um dos lados, a sidebar para outro e logo após nós temos o footer. Você adiciona aqui no teu estilo, em vez desse overflow hidden aqui, você adiciona a tua div footer e você coloca aqui uma propriedade chamada clear e você coloca both, B-O-T-H. Feito isso aqui, você vai lá, atualiza a sua página e agora o seu layout vai ficar ao menos com o posicionamento correto. Ficou aqui abaixo da sua div. Esse clear both vai limpar as flutuações anteriores a esse elemento, fazendo o teu layout ficar novamente no lugar que ele deveria. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses backgrounds aqui e aqui na nossa sidebar eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a nossa sidebar UL, eu vou colocar então o list style como none, assim como a gente fez lá em cima no nosso outro menu. E depois eu vou adicionar aqui um sidebar UL-LIA. Vou colocar aqui a color FF6600, text decoration none e vou deixar somente assim. Agora eu vou fazer o efeito quando o mouse estiver sobre ele. Vou copiar toda essa parte aqui. Vou colar aqui embaixo. Vou colocar no A 2 pontos over. Vou remover aqui a color e no text decoration eu vou colocar underline. Feito isso aqui, vou atualizar minha página e olha só, tem o meu layout com as seções, aqui está o rodapé e aqui a barra lateral também. Só que você viu que aqui na barra lateral você poderia, por exemplo, até alinhar para a direita o teu texto para ficar no final. Enfim, isso é uma questão de se ver conforme o layout. Mas a gente aprendeu o básico aqui. Mas você viu o seguinte, ó. Aqui eu fiz que o meu A é para ter essa cor com esse text decoration aqui, none. E quando eu tiver o mouse sobre ele, é para ter um text decoration underline. E eu repeti isso aqui em cima e aqui nessa parte também. Se eu tiver um terceiro menu, eu vou repetir isso e assim por diante. Isso é considerado uma prática ruim de desenvolvimento, porque você acaba criando um arquivo style muito grande e isso acaba reduzindo o desempenho do teu site. Então, o que você vai fazer? Ao invés de fazer isso para cada um dos menus, você tem que criar CSS reutilizável. Como que funciona isso? Aqui no começo, por exemplo, você vai colocar a dois pontos link, que é o A normal, vírgula, a dois pontos visited, por exemplo, que é os links visitados, e você vai colocar color FF6600 e text decoration none. Agora você pega a dois pontos over e coloca um text decoration underline. E você pode remover isso aqui dessa outra parte, ó. Esse color e o text decoration aqui você pode remover. Este over aqui você pode remover também. Aqui, este color, esse text decoration e esse underline aqui, você pode remover tudo isso aqui. E o teu style.css ficou menor. Porém, se você atualizar a sua página, você vai ver que não mudou nada, continuou a mesma coisa, porque a gente definiu isso de uma forma resumida no topo do nosso estilo.css. Simples assim. Então, a gente economizou aqui algumas linhas, fazendo o nosso arquivo ficar um pouquinho mais otimizado e mais rápido para carregar no nosso site. Bom, com isso a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. A gente aprendeu aqui o básico sobre layouts, você já teve uma ideia aí sobre flutuação de elementos, sobre estilização de menus, de links, enfim. A gente teve uma ideia básica sobre a criação de um layout, muito simples, eu concordo, mas é o pontapé inicial. Mas não se preocupe, a gente vai aprender a criar layouts um pouquinho mais complexos até o final do nosso curso. Mas por hora eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Se você ainda não conhecia o nosso trabalho, quiser acompanhar o restante desse curso e nossos outros vídeos também, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no nosso próximo vídeo.